Bom dia, gente. Dia. Feliz que a gente está por aqui em mais uma manhã e com tanta firmeza, né? Às vezes a gente pensa que não existe firmeza e aí quando a gente, por fim, coloca uma proposta como essa, a gente vê que existe muita firmeza na gente e nas pessoas que estão perto de nós. E isso sempre alimenta o coração da gente. Então, eu quero que nesse período a gente também se sinta mais fortalecido e fortalecida por dentro para ver a quantidade de pessoas que existem numa predisposição para um caminho espiritual. Quando a gente está pela rua, a gente não consegue de fato enxergar quem está firmado numa vida espiritual. Às vezes, pela reação das pessoas, a gente percebe a intenção desse coração que está sendo trabalhado ou não. Mas, comumente falando, parece que está todo mundo correndo para cima e para baixo no cotidiano e ninguém está realmente voltado para a vida espiritual. Quando a gente tem essas oportunidades, a gente vê que a gente não está sozinho no caminho. E isso fortalece muito a gente. Falo por mim, obviamente, mas sugiro essa reflexão para vocês também. Bom, no dia de hoje a gente tem uma programação um pouco diferente, que depois desses instantes de reflexão, a gente vai emendar direto no Mahabharata. Coloquei no grupo, mesmo quem não é do estudo, eu convido a estar nessas semanas. Eu tenho a impressão que isso vai ajudar, inclusive, no entendimento das outras reflexões que nós temos feito aqui. Hoje, em especial, em função desse Mahabharata, eu quero trazer para nós a reflexão do guerreiro, da guerreira. Lá atrás, a gente teve algumas referências a respeito dessas pessoas, pessoas que nasciam na Índia em uma casta diferenciada para isso. Ainda que a Índia seja um sistema de castas, é também comum na Índia que se diga que certos merecimentos de casta não se dão por nascimento, e sim por mérito. Ou seja, quando cada uma e cada um de nós invoca o guerreiro que existe em nós, embora nós não tenhamos nascido em um certo sistema que de repente tenha ensinado para nós sobre as armas, sobre o combate, sobre o enfrentamento, sobre a coragem, quando a gente invoca isso, ainda que não sejamos parte de uma linhagem tradicionalmente, essa linhagem chega até nós. Da mesma forma que aqui a gente faz invocações para que também outros seres possam nos ajudar. Esse guerreiro precisa ser compreendido, essa guerreira precisa ser compreendida, não necessariamente em uma luta literal, aonde a gente, corpo a corpo, tem uma batalha com o outro, e sim uma luta simbólica, aonde cada um e cada uma de nós sabe o que precisou fazer, por exemplo, hoje, para estar aqui com a coluninha ereta e sorrindo cada tanto em comentário e outro. Essas são lutas que cada uma e cada um luta silenciosamente. Silenciosamente para continuar no caminho, para servir no caminho. Quantas vezes o serviço faz, a gente já comentou a respeito disso e sempre comenta, como o serviço muitas vezes coloca a gente em situações que a gente não escolheria. Quem quer segurar a mão de um mestre animal, a mão de uma pessoa? Quem quer estar ao lado de uma mestra árvore quando ela tomba? Quem quer estar ao lado de uma pessoa agonizando, de um mestre animal sofrendo? A gente, por escolha, até pela própria escolha do sofrimento, a gente não quer que o outro sofra. E a gente, obviamente, se a gente pudesse ser poupado disso, pelo ego, sim, agora pela alma, não. Então, essa é uma luta também do serviço para a gente estar. E a gente não precisa pensar nisso, gente, ou seja, em serviço público para pessoas que não fazem parte da nossa vida. A gente pode pensar nisso também como algo que acontece, por exemplo, quando o pai e a mãe da gente adoecem. Não é muito comum. Quem aqui nunca viu um filho ou uma filha que não consegue estar ao lado desse pai e dessa mãe? Ou um filho, uma filha que nasce ou que desenvolve ou que tem qualquer tipo de condição especial
E quantos pais não têm o espaço para esse serviço? Então, a gente precisa saber que existe um convite na vida cotidiana para a gente lutar. E que se a gente não lutar, essas lutas que são simbólicas, elas se transformam em guerras literalmente. Porque cada vez que a gente vê um confronto, um conflito, um desequilíbrio fora, aconteceu algo que não foi lidado dentro. Então, essa luta, esse guerreiro, essa guerreira, precisa o tempo todo estar presente em nós, para que a gente não saia dessa senda que exige sim de nós. A senda é bonita na iniciação, aí ela é toda linda. Quando a gente se inicia no caminho, quando a gente tem a primeira vez que a gente está meditando e que a gente sente uma presença ou simplesmente uma paz. Às vezes a mente da gente, ela faz tanto, tanto tipo de terrorismo o dia inteiro e por fim a gente consegue sentar e ter um pouco de paz. A gente respira e sente uma presença. A gente de repente está com o olho fechado, mentalizando e sente um perfume. E tudo isso eleva, gente. A iniciação é muito bonita. Esse momento de iniciação onde a gente realmente realiza, pela experiência direta, que existe uma espiritualidade conosco. E aí, a partir daí, o caminho espiritual é sim uma luta. Uma luta para que quando a gente vê o agressor, a gente tenha disposição para educar. Uma luta para quando a gente vê uma vítima sangrando, a gente não simplesmente vai falar, eu não suporto ver sangue, e você tirar força da onde você nem acredita para estar em pé, sustentando um campo para o outro se curar ou para o outro partir algumas vezes. Às vezes o campo que a gente sustenta não é para a vida, é para a morte. Aqui no Vale da Rainha, eu sempre tenho isso no meu coração, que alguns a gente salva o corpo físico, outros a gente só consegue salvar a alma. Só consegue fazer com que eles possam ir com tranquilidade. Só isso. Agora, quem quer estar ao lado? Eu posso falar para vocês com toda clareza e transparência. Eu não escolheria estar ali, porque não gostaria que ele sofresse, porque não gostaria que a gente sofresse estando ao lado dele. Agora, no fundo, o serviço não é sobre nós, isso precisa ser lembrado o tempo todo. Então, quando a gente embarca nessa iniciação, a iniciação é bonita, mas o caminho espiritual, ele exige da gente, por exemplo, para estar aqui. A gente está fazendo 21 dias. Se vocês estabelecerem esse horário para vocês, na vida de vocês, vocês vão ver que é um horário altamente motivado pela espiritualidade para a gente acordar, e não só dentro da yoga, ou seja, altamente motivado para a gente acordar com tranquilidade, para a gente ver essa mudança da escuridão para a luz. Lembrar que a gente está caminhando para isso o tempo todo, dessa escuridão que são as confusões mentais, que são as inseguranças, os medos, e a clareza, que é a clareza do mestre, a lucidez, altamente espiritual. Vocês vão perceber que à medida que a gente estabelece isso na nossa vida, a gente tem que abdicar de algumas outras coisas, e geralmente o que a gente abdica é na noite anterior. Então, como a gente come? Até que horas a gente fica? Se a gente vai tomar uma taça de vinho para quem gosta, uma cerveja para quem gosta, um doce para quem gosta, porque tudo isso vai afetar na hora de acordar. Com o tempo a gente vai percebendo isso. No começo a gente tá bom, tem que acordar e quem tem que acordar e vamos acordar, e é quase um propósito, uma austeridade. Aos poucos aquela austeridade vai definindo a vida, porque a gente não quer fazer isso sofrendo. A gente não quer caminhar o caminho espiritual sofrendo, senão quem aguenta? Quem aguenta caminhar? A gente vai aos poucos fazendo desse caminho algo bonito, mas não bonito como a beleza falsa do mundo. A beleza da maquiagem, a beleza de certos procedimentos que mudam esteticamente quem a gente é, ou até o entorno, mas não mudam de fato o que existe dentro. Essa beleza não é espiritual. Então a gente começa a ver no caminho, vai criando uma beleza que é espiritual, que é a gente falar, eu vou fazer isso contente. Para fazer isso contente, não vai adiantar a gente se empanturrar às 11 horas da noite. Vocês concordam? Vocês querem praticar yoga às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, na primeira torção que for tentar fazer, ou quer estar na natureza, olha a Georgina linda, na natureza linda, nadando, 6 horas da manhã, não vai conseguir comer, eu acredito. Ou seja,
11 horas da noite. A gente pode fazer certos abusos uma vez ou outra, mas a gente não consegue fazer isso como um traço de uma rotina, de uma disciplina. Então, quando a gente começa realmente a escolher estar perto da natureza, reverenciar o nascer do dia, escolher a meditação, se preparar para o enfrentamento diário das lutas que vão acontecer, a gente querendo ou não, a gente começa a fazer escolhas para estar mais disposto, mais disposta. E isso inclui a noite anterior. E a noite anterior também é um processo de socialização, o que leva a gente para uma solitude. Tudo isso começa a acontecer simplesmente com a clareza da gente falar: eu quero acordar mais cedo. E isso é muito bonito, sem dúvida. Agora traz assim também momentos que a gente vai abdicar do que estaria acontecendo naquela noite. E aí a gente começa a ver essa espiritualidade, essa vida espiritual, como essa luta interna, onde o ego quer ficar e a alma quer ir. E precisa de todos os dias, muita atenção para que o ego não vença. Para que o ego não vença falando: ah, é só hoje, vai, toma essa taça de vinho. E aí quem vai conseguir acordar no dia seguinte? Consegue acordar, mas não acorda tão lúcido quanto nos outros dias, se conseguir. Ah, se eu comer mais, consegue? Consegue. Agora, qual é a condição quando a gente, condição psicológica e mental, quando a gente abusa na comida e quando a gente tem uma alimentação regrada, moderada? Isso dentro do próprio veganismo, dentro da própria alimentação à base de plantas. Porque a gente consegue cometer excessos em qualquer tipo de alimentação, a gente consegue cometer excessos em qualquer caminho. Porque é o ego que consegue revirar tudo e transformar remédio em veneno. Então, a gente não pode isolar a luta que a gente diz aqui desses hábitos que estão ligados aos sentidos, porque são justamente os sentidos que fazem a gente ir para o mundo, já que os sentidos são as antenas da percepção exterior. E enquanto a gente não consegue dominar esses sentidos, a vida espiritual de dentro, ela fica restrita ao quantidade de vezes que a gente consegue varar esses sentidos para penetrar dentro. Por isso que parte do caminho se diz como pratyahara, quem já estudou yoga, quem estuda yoga, que é virar esses sentidos para dentro. Através de meditação, através da purificação da mente, através de austeridade. E a austeridade, como por exemplo acordar cedo, que é uma delas, cria em nós o karma bom, o punham, para que a gente consiga ter, a gente fala, nossa, eu queria tanto, à noite, queria tanto meditar amanhã, mas hoje parece tão mais legal a gente ficar acordado até meia-noite. E com esse punham, com essa austeridade estabelecida, a gente tem força para falar não para coisas que antes a gente não tinha. Isso acontece não necessariamente com um vício, mas com um hábito que é ruim, que ainda não chegou num vício. E a gente diz, opa, não. E esse autodomínio vai fazendo com que a gente vença lutas interiores. E aí, dentro do que é o guerreiro e a guerreira, a gente precisa também compreender que existe sim esse enfrentamento, que, como já foi dito, não é literal, ele se torna literal quando a gente perde a luta dentro, ele é simbólico. E dentro disso, será que o guerreiro ele só guerreia? Será que a guerreira ela só guerreia? Será que é só voltado para essa guerra, para essa luta? Quando isso tiver um peso de responsabilidade, inclusive, lembra que o Kshatriya, que é esse nome em sânscrito, que é essa casta, que outra vez não é por nascimento nem cultura, mas é uma linhagem espiritual que a gente invoca na gente toda vez que a gente precisa lutar e que a gente invoca ao nosso lado quando a gente não tem forças para lutar sozinho, sozinha ainda. É também um protetor e uma protetora. Então, quando você se sentir fraca para lutar contra algo inferior em você, ou que tenha manifestado no mundo também como inferior, deixa de pensar na luta e na guerra em si. Começa a pensar no que você está protegendo. Porque o guerreiro, a guerreira, são protetores. E às vezes, quando a gente olha a guerra e a luta, a gente fala: ah, isso aqui vai dar muito trabalho. Me erra, universo. Não quero.
Não quero, isso aqui vai ser demais. Já tô vendo que vai ser uma encrenca isso aqui. Não quero. Lembra de quem você está protegendo. Se é um pai, uma mãe, um mestre animal, um movimento. A tua verdade. Às vezes, para sustentar a nossa verdade no mundo, a gente precisa lutar contra as pessoas que a gente mais ama, nossa própria família. E isso eu falo não só dentro do que é o veganismo, por exemplo, mas às vezes dentro do que é uma escolha espiritual, de um caminho espiritual. E tantas outras coisas, tenho certeza que cada uma e cada um de nós consegue pensar nisso. E a gente fala, ah, isso vai dar um trabalho, eu não quero me indispor com meu pai, com a minha mãe, não quero isso. A gente lá, lembra a gente lá mais novinho? O pai e a mãe da gente tendo uma expectativa na gente, e o coração da gente pulsando, não, não é por aqui, pai, mãe, muito agradecida, mas eu vou por ali. Não foi uma luta isso? E se a gente perdeu essa luta interna, a gente está num lugar hoje na vida que a gente quer fugir. Quando a gente se esquece do que a gente está protegendo, a luta parece grande demais. Então lembra que antes do guerreiro e da guerreira saírem para a luta, antes dessa batalha, dessa guerra, existe quem e o que você está protegendo. E essa é a tua motivação. A motivação do guerreiro não é a guerra. Quem quer aqui enfrentar o outro e a si? A gente quer vencer. A gente quer a vitória. Só que para a vitória acontecer, é necessário permanecer na luta. E quando a luta parece grande demais, se refaz na lembrança do que e de quem você protege. Deixa que isso te alimente cada célula do teu corpo, para que não haja um único pensamento teu capaz de desistir de uma luta que beneficia outros. Lembra sempre, o tempo inteiro, que cada um e cada uma de nós, nesses tempos, foi convidado a proteger algo ou alguém. E que, obviamente, essa luta e essa batalha têm sido difíceis para cada uma e cada um de nós. Mas se a gente deixar de proteger quem a gente foi solicitado para proteger, a nossa alma não vai ter descanso. Ou alguém consegue conviver com a ideia de ter falhado com um pai, com uma mãe, com um filho, com uma filha, com um mestre animal, com uma floresta inteira, com uma mudança que podia inspirar no mundo. E por letargia, por medo, por insegurança, não fez. Alguém consegue viver em paz com isso? Então, outra vez, quando a luta ficar grande, lembra do que você protege. E quem você protege vai, de alguma forma misteriosa, instilar em você a recuperação dessa força interior, para que você se levante uma vez, duas vezes, três vezes, para que você se levante quantas vezes forem necessárias, para que a vitória chegue para você, para que através de você essa vitória beneficie quem você e o que você protege. Agradeço por esse momento de reflexão. Peço para que a gente alinhe a nossa coluna, feche os nossos olhos. E possa prosseguir direto ao nosso coração. Uma pergunta foi feita aos mentores. Por que que a graça não chega e não desce? Mesmo quando ela favorece o próprio Dharma, a retidão, o bem. E os mentores disseram que a graça está disponível, mas o alinhamento espiritual no interior de cada um, de cada uma, ainda não. Portanto, é necessário que cada uma e cada um enfrente a sua luta pessoal, às vezes até secreta, para desobstruir em si
os caminhos que a graça percorre para que seja vista no mundo. Portanto, com a respiração, com espaço interior, expandindo e aumentando, pela graça que está disponível aqui e agora, que nesse momento é invocada, que a tua luta seja conscientizada. Talvez você lute para ficar, talvez você lute para sair, para ficar no caminho e na senda, para sair de um vício, de um hábito, da raiva, do ódio, da depressão, da tristeza, da desistência. Talvez você lute contra a gula, contra a preguiça. Talvez você lute e você sabe contra o que você luta. Essa luta precisa ser conscientizada no teu coração. E maior que ela, lembra do que está e de quem está por trás dessa luta. Por trás dessa luta podem estar mestres animais, podem estar crianças, o bem como um todo. Teu pai, tua mãe, teus antepassados. Por trás dessa luta também pode estar você. Por trás dessa luta sempre está você. Porque salvando o outro, ainda que não se queira, oferecendo para o outro o caminho para a salvação dele, pela disposição de lutar, você também se salva. Se salva da indiferença, se salva da insensibilidade, se salva de olhar sem enxergar, se salva da cegueira espiritual. Ainda que salvar-se seja responsabilidade de cada um, é responsabilidade de cada outro ser que vê alguém em situação que merece misericórdia, fazer o que pode ser feito para que aquele ser encontre caminho para a dignidade, para a recuperação pessoal, para que esse ser possa ele próprio encontrar nele a medicina para se curar e as armas para combater o que o aflige. Essa luta é convocada no nosso coração, mas também aqueles que protegemos. Aquilo que protegemos é invocado no nosso coração. E se é um movimento, uma ação, que ele seja aqui invocado como uma presença divina. E se são seres específicos de qualquer espécie, que através dos olhos deles, da presença deles também se sinta o divino. E dessa maneira, possa se sentir que a luta, o protegido e o protetor são manifestações nessa lila, nesse jogo cósmico do mistério, de Deus, da deusa. São manifestações de uma mesma força que a cada instante te convida para voltar para casa. A casa é o coração. O lar é o amor. Luta não porque você odeia. Luta não porque você sente raiva. Luta não pela opressão e punição do algoz. Luta por amor.
luta pelo amado, luta para aprender a amar quem hoje ainda somos incapazes. E volta para casa. Ventila esse coração, abrindo portas e porões, se lembrando da missão. A missão é voltar para casa, é voltar para o amor, invocar a força e potência necessárias para que o amor persevere, para que o amor vença, para que o amor seja sentido, para que o amor seja caminho e seja destino, para que o amor seja realizado. Ventilando o teu coração, que se possa ventilar também as mágoas, que se possa olhar nos olhos dos agressores que nos causaram essas mágoas ou que causaram mágoas àqueles que protegemos. E ainda que esse agressor não realize o demérito, que você seja capaz de seguir. Que você não dependa do pedido de desculpa ou de perdão alheio para seguir no teu caminho do amor, com o destino no amor, para seguir os caminhos do coração, que tem como destino o próprio coração como portal da espiritualidade. As mágoas, a desistência, a letargia, o medo, a insegurança fecham o portal. O portal do coração se abre quando tudo isso, de alguma forma, conscientizado, purificado em nós, pode ser transcendido. Por vezes esse portal não está aberto, mas ele se abre em momentos de meditação e oração. E nesses momentos que é possível transcender dores, medos, inseguranças, é também possível enxergar uma vida maior. Uma vida que outra vez se luta por amor pelo amado. Se luta para chegar em casa, para estarmos no nosso lar espiritual, que é o amor. E por termos vislumbrado que existe quando o portal se abre, ganha-se a motivação necessária para que cada um possa seguir. Nesse caminho, tantas vezes, as respostas não são dadas. Mas as perguntas são silenciadas. Já não é necessário explicar. A cada respiração se transcende algo desse coração. E o que era fresta nesse mesmo coração, dessa abertura de portal, vai se abrindo. Vai permitindo que luz entre nos lugares mais fechados, mais escuros, mais danificados e feridos. E percorrendo o próprio caminho interior da cura, da reestruturação, da lucidez, da clareza. Percorrendo esse caminho em nós, suporta-se a dor do outro. Mas que o peregrino e que a peregrina não se iludam, sem que haja esse caminho interior, para que possa se enfrentar, superar, curar a própria dor,
o próprio medo, a insegurança e a mágoa, a dor do teu irmão será insuportável para você. Te cura, portanto, como uma oferta e um presente a quem caminha ao teu lado nesse tempo e nesse espaço, encarnado ou não. Oferece ao outro o teu crescimento, para que ele também se motive, esse ser e esse irmão, a própria cura, a própria elevação. E quando buscar por exemplos para essa cura do ferido que se levanta, que perdoa e que segue, olha o exemplo dos mestres animais, capazes do amor incondicional e do perdão. E respirando profundamente, coloca a tua alma de joelhos. Os seres estão por todas as partes, os espíritos elevados, vestidos com roupas nem sempre humanas. Respira e ventila o teu coração. Os traumas da criança, as decisões que você julgou equivocadas. Conscientiza que foi o melhor que poderia ter acontecido para o teu despertar. É tantas vezes uma decisão equivocada, um sofrimento, uma crise que leva a gente à iniciação espiritual. Portanto, ao olhar para trás, se detenha do julgamento e, sinceramente, coloque um cântico de louvor nos teus lábios por tudo que foi vivido. E quanto mais você vencer o julgamento pelo que já passou, mais espaço interior para o serviço que necessita que não julguemos os praticantes de demérito, e sim que os possamos acolher para uma transformação pessoal. Através da respiração, ventila esse coração. Enfrenta esses aspectos em você, como uma guerreira, como um guerreiro, que persevera na proteção do bem, do reto, do amor. E assim, firmado e firmada no coração, nos propósitos superiores, na missão que te foi sussurrada, encontra forças para continuar. Mas realiza, os espíritos dizem, realiza que essa força jamais pode tirar da tua sensibilidade. E a tua força, a potência que desce através de você na luta e no combate, jamais podem te assustar. Porque se o guerreiro e a guerreira conseguiu estabelecer-se em consciência, qualquer força será usada para a missão primeira dele próprio, dela própria, proteger. A missão do guerreiro não é lutar. A missão do guerreiro nos esclarece. É proteger. Ventila teu coração. Ventila teus pensamentos. E sente a presença de todos os grandes guerreiros e grandes heróis
que já viveram sobre essa terra, tendo vencido não lutas externas, mas lutas interiores que permitiram que eles se mantivessem no caminho a serviço, como veículos de uma vitória que cedo ou tarde chega para cada oprimido como libertação e para cada opressor também, igualmente como uma libertação. Nessa presença que aqui se estabelece nesse campo. Esses guerreiros têm muitos nomes, têm muitas culturas e têm muitas roupas de pele, de couro, de escama, de folha, de pedra. No silêncio desse campo, na intenção pura do teu coração, de se curar, de servir, de seguir, de desatar nós. No silêncio desse campo, no sagrado mistério da espiritualidade que se revela por essas frestas que abrem o portal no cardíaco de cada um. Escuta o que esses protetores da vida, do Dharma, do bem, do reto têm para te dizer. E que essa escuta seja a tua meditação.
Coração, vem receber a cura. Coração, deixa entrar o sol. Coração, o amor te procura. Coração, vem desatar os nós. Que no começo desse dia o nosso peito possa se abrir e que possa nascer no nosso coração um sol capaz de iluminar dúvidas, medos, inseguranças, não só nossas, mas daqueles que cruzarmos caminho. E que o guerreiro, a guerreira em nós, jamais fuja das lutas que deve vencer para beneficiar seres, tornando assim a sua vida a própria oferta para que a vida em si prospere e persevere. Inspirando profundo, expirando, abrindo os olhos. Namastê. Agradecida por esses momentos, por vocês. Peço para que a gente possa, tomara que cada uma tenha essa disponibilidade, que a gente possa ter uma breve pausa, de 10 minutos, e retomar para os nossos estudos. Eu vou trocar o link para que a gravação fique no seu lugar, senão eu confundo a Aninha e o Gui. Então, eu só vou trocar o link, eu vou mandar direitinho no grupo para a gente se conectar e outra vez, 10 minutinhos. E só deixo aqui um profundo agradecimento por vocês estarem juntos nessa jornada que é tão bonita, mas outra vez uma beleza austera. Que cada um precisa suportar, estar em pé e estar firmado para percorrer e para além de percorrer, servir. Agradeço profundamente e até daqui 10 minutinhos. Um beijo.